Nós congregávamos na Cristo Vive, congregávamos na Cristo Vive São Paulo, né? Eu me converti em 87, a Patrícia já nasceu no berço evangélico, eu era batista, ela também batista. Fomos para Cristo Vive numa mudança que o Brasil teve a respeito de um avivamento, que o pessoal começou a falar em línguas e tal. E aí a gente foi para Cristo Vive e congregamos lá durante um tempo longo. Quando eu fui chamado para vir trabalhar aqui no Rio Grande do Sul, foi quando nós tentamos se adaptar nas igrejas aqui, podíamos sair, largar nossa igreja lá e vir para cá. E a gente não se adaptava em igreja nenhuma. E uma que a gente já tinha um trabalho pastoral com jovens lá. Quando a gente começa aqui, Deus fala comigo, né? Eu vou até Goiás, e quando eu chego no Goiás, lá em Rio Verde, Deus manda que a gente abra uma igreja aqui. E Ele me dá até prazo e dia, e algumas condições. Se eu não fizesse aquilo, eu ia pagar um preço. A Igreja Cristo Vive começou assim, a gente se mudou de São Paulo para o Rio Grande do Sul, né? E aqui, como família, nós tínhamos outros amigos também e a gente queria apresentar Jesus para esses amigos também, né? Começou primeiramente ter uma reunião com as mulheres, essas mulheres que tinham vindo trabalhar para cá também, de São Paulo para cá, começaram a escutar a palavra de Deus e se reunir, né? A gente teria que vir para o Rio Grande do Sul, porque aqui Deus iria, através das nossas vidas, começar um grande avivamento que iniciaria na cidade de Estrela, né? Como tinham vindo muitas famílias de São Paulo para trabalhar na Brasilata, nós estávamos em cerca de 14 mulheres. Essas mulheres estavam sozinhas, estavam chateadas em casa, com saudade da mãe, do pai, dos irmãos. Aí eu convidei elas para tomar um café da tarde. Tudo era só um café da tarde. Quando eu terminei aquele café da tarde, deu hora de buscar as crianças na escola, uma virou e disse assim: será que quarta-feira da semana que vem a gente pode fazer lá em casa? E começou um rodízio de mulheres toda quarta-feira na casa de uma. E sempre as orações, eu acrescentava cada vez alguma coisa. Então primeiro a igreja começou no coração de Deus e Ele nos colocou essa missão. E aí foi quando eu disse para o Wagner, agora não é só as mulheres que querem ouvir isso, os homens precisam ouvir. Uma lembrança que eu tenho, que depois a Néia me contou, na verdade eu não lembrava muito bem, mas que o pai e a mãe acho que tinham saído de casa pra ir no mercado, fazer alguma coisa assim. E deixaram a gente pra receber as pessoas no primeiro culto, e a gente tava feliz e pediu pra eles sentarem na sala, né, lembro de Uma família tão acolhedora, né, porque até as crianças estavam querendo acolher as pessoas que iam vir pra esse culto, né. E a gente fez aquele culto, eu me lembro, que então era no final de semana, a festa do meu aniversário, eu faço aniversário dia 20, mas na mesma semana, no final de semana, a gente fez um bolo e comemorou o meu aniversário de 5 anos, então, num dos primeiros cultos, e naqueles primeiros cultos, um dos maiores cultos que teve, e isso foi muito bacana, assim, marcou pra mim bem algo bonito, né, que era ano 2000, eu fiz 5 anos de idade, então era a virada do milênio, e também foi a fundação da igreja ali, né. Foi um grande avivamento, a gente não tinha ideia do que Deus estava fazendo, porque é uma terra que todo mundo fala, não, tu nunca vai batizar um alemão. O que eu mais batizei foi alemão nessa história toda, né? Ninguém acreditia que um alemão podia se converter ou coisa parecida. E aí a gente começou a ganhar a cidade e influenciar muito em toda a região, né? Foi em 2005, a gente estava vivendo um período muito bonito da igreja, fomos até 2012 mais ou menos, naquele avivamento, uma igreja muito avivada, muito jovem que vinha, famílias inteiras depois. Para mim, na época da igreja, foi a fase que nós fomos morar dentro da igreja. Uhum. E aí foi, para nós como criança, foi a casa mais divertida que a gente teve. Porque acabava o culto e a gente se reunia com as crianças da igreja e brincava de esconde-esconde pela chácara da igreja, que era um sítio, né? É como se a igreja fosse a nossa família, porque quando a gente saiu de São Paulo, ninguém veio com a gente, não veio avós, não veio primos, não veio tios, não veio mais ninguém. E aí a igreja foi a nossa família, né? A gente morava já na igreja, mas a gente pegava o ônibus, quem dirigia era o tio Caio, e a gente pegava o carona com o tio Caio e ia até aqui Lajado, e buscava o pessoal e depois... Tinha uns 8 pontos de parada de ônibus, né, de coleta do pessoal, que tinha células em vários bairros de Lajado, para a Estrela, para aquele culto. Foi uma época que a igreja cresceu muito também, que a gente batizou muita gente, né? Gente. Que tinha muitos líderes também, tinha uma equipe muito forte de liderança, né? E foi quando a gente adquiriu a chácara.
Aí nós fomos fazer um culto, não tínhamos mais igreja. Nós adquirimos um terreno e começamos a fazer culto ao ar livre. E aí um dia eu peguei uma motosserra, entrei no meio do mato, fui cortar umas uvas japonesas e começamos a construir uma igreja, que a gente chamava de aguiário, para não chamar de aviário. Parecia um aviário, né? Mas pensa numa coisa mal feita. Cada culto começou com 3 metros, quando a gente via, dava só 2 metros, não dava para levantar a mão dentro, porque as tesouras estavam tudo caindo. É muito tempo, né? Isso aqui sempre foi nossa vida. Sempre foi, tipo, a nossa família. Acho que a história da igreja se misturou com a história da nossa família, né? Muito. Com a nossa história de vida. E teve alguns milagres que foram icônicos, assim. Eu me lembro que a gravidez da Solange, que na época não podia ter filho, né? Ela engravidou e o primeiro filho deu o nome de Samuel, né? Samuel hoje toca teclado na igreja. E Samuel toca hoje, é ministro de louvor, né? O culto do aviário, o aguiário, uma vez teve um rapaz que tava na cadeira de roda há anos já, e ele se levantou e começou a caminhar. Começou a caminhar. Esse foi inesquecível também, esse foi um milagre inesquecível, né? Assim como teve o nosso amigo, o baiano, né? Que se curou de um câncer terminal, né? Doença terminal, né? Uma doença que ia consumir com a vida dele, teve esse milagre, conseguiu superar e vencer o câncer. E ainda teve filho depois. E ainda teve filho depois, que também não podia ter. Não podia. E Deus abençoou. A gente vê os milagres de Deus e vai contando as bênçãos dele. Chega num ponto que a gente viveu tanta coisa que não tem como a gente negar a fé. A pandemia para nós foi uma experiência muito forte, porque a gente sentiu que muitos se apostataram da fé. A gente estava de novo com a igreja voltando a um crescimento, de repente inicia a pandemia e a gente não retrocedeu, a gente continuou, nós só um culto só não fizemos. Acho que todo mundo tinha medo em todo lugar. A coisa, quando a gente chegava aqui com nossos irmãos, era como estar em casa com as pessoas de casa, que usam uma máscara para conversar com teus pais, com teu marido em casa. Então quando a gente chegava na igreja, a gente se sentia muito confiante. Não, o irmão é meu irmão, e daí todo mundo sentia. A pandemia não foi nada perto do que foi a enchente, né? E depois de 2023 a gente começou a passar por episódios de destruição, né? E aí a gente entendeu que era tempo da gente recomeçar também, mas era muito dolorido. A gente estava passando por uma dor muito grande, né? Ela foi uma enchente que a gente tinha acabado de fazer muitas coisas na igreja, estávamos fazendo projetos e tudo, e ela veio e acabou destruindo o que foi construído. A gente tinha acabado o restaurante. O sonho era colocar um forro de gesso no restaurante, e eu fui muito reticente a isso o tempo todo, até que eu falei, não, então vamos fazer. Entre o espaço de tempo que a gente teve o último culto e até nós voltar pro próximo culto, a gente pensou... Levou uns 40, 60 dias isso, né? Ficamos meio atordoados. O que tá acontecendo? Ficou um limbo, sabe? Eu sentia como se Deus estivesse me sacudindo e dizendo, Débora, agora é a tua vez. E eu precisava incendiar de novo o coração dos meus pais, eu precisava incendiar o coração das pessoas. E eu senti como se uma força tomasse conta de mim. Eu dizia, não, agora é comigo, deixa pra mim. E eu lembro que teve um dia que meu pai me ligou e a gente veio aqui pro prédio e ele olhou pra mim e eu via ele assim, perdido, sabe? E ele disse, filha, o que tu acha? E eu pensava, meu Deus, é muito pesado pra eu tomar, como se ele esperasse de mim uma direção, uma decisão. E eu disse pra ele, pai, vamos ficar aqui, vai dar certo. E aí desde lá, assim, eu assumi muito essa postura aqui dentro da igreja e eu pensei, agora é de unhas e dentes, sabe? E eu nunca pensei, eu sempre soube em toda a minha jornada que esse é o meu lugar. Graças a Deus estamos firmes, estamos de pé, né? A igreja do Senhor, ela é dele e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós só mudamos de endereço, né? Por ter mudado de geografia, muitas pessoas que eram de Estrela ficam muito longe, pararam de vir. Mas Deus acrescentou novos entre nós, né? Uhum. E
Isso deu uma nova alegria e como se a igreja tivesse começado de novo. Mas não é como uma família que tem filhos pequenos, os filhos crescem, e agora a família tem netos crescendo e correndo. Então é uma família madura, mas com a alegria de cristãos novos que estão no primeiro amor. E então tá sendo, acho que a fase mais legal da igreja para mim, no meu coração, porque isso é pessoal, é agora. E eu quero agradecer vocês que estão nos ajudando nesses próximos 26 anos. Quando eu comecei, eu tinha só 28 anos. E hoje eu estou com 54. E nós estamos indo para a segunda etapa. Então eu quero contar contigo. Quero dizer que você é especial, você é importante, você e sua casa, você e sua família. É muito valorosa para a obra de Deus, para a casa de Deus, e que você possa nos ajudar a reconstruir o nosso templo, é claro, mas mais que isso, a construir famílias saudáveis dentro dessa família Cristo Vive aqui em Lajeado. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho. Muito obrigado porque vocês têm acreditado em nós, e eu vejo que cada vez mais há uma responsabilidade da nossa parte em levar o Evangelho com seriedade. E sim, nós não vamos parar por aqui. São 26 anos, nem parece que faz 26 anos. Parabéns, meu pai, parabéns, minha mãe, que com muita garra e muito amor levaram esses 26 anos na igreja. Parabéns a todos vocês, irmãos da nossa família Cristo Vive, aqueles que estão recentemente no nosso corpo familiar e aqueles que estão há mais de 20 anos nessa trajetória, nessa história linda que é a Igreja Cristo Vive. E obrigado, Deus, por nos conceder esses 26 anos. É isso aí, gente. E para você que está aqui desde o início ou que está chegando agora, aguardem, porque tem muito mais.